Oi, eu sou a Lê, seja bem-vinda a este canal. E eu vou levar vocês pra fazer o curso de moda comigo. E essa semana, gente, só tem coisa legal acontecendo. Então, vamos lá fazer um cycling. Algumas décadas, né, de recortes bem menores. A gente vai ter a primeira loja de confecção em série de roupas prontas na Inglaterra. São as últimas semanas de aula de design de moda do segundo período. E apesar de já não aguentar mais nada, as atividades que a gente fez em História da Moda e modelagem foram muito legais de fazer, eu amei cada segundo. Primeiramente, a gente falou sobre o romantismo e os dandies, nesse período de 1815 a 1850, que foi um período que aconteceu uma série de evoluções tecnológicas, principalmente nos movimentos artísticos e ideais, a ascensão do capitalismo e a Revolução Industrial. Então, em 1824, temos a primeira loja de confecção em série, roupas prontas em Paris. Em 37, temos o início do período vitoriano. A primeira máquina de costura funcional foi feita em 1830 por Barthélemy de Monnier. Provavelmente estou falando isso errado. Em 38, temos a primeira loja de tecido no centro de Londres. Consequentemente, também temos a popularização do molde feito em papel, que é o mesmo processo que a gente faz até hoje. Em 1846, temos a modernização da máquina Singer e o grande intercâmbio comercial e de exportação e importação de produtos. Então, no vestuário, isso começa a aparecer com volumes exagerados, nas saias, a manga gigô, que é uma manga bufante, muitos chapéus ornamentados, sapato, penteado, o uso da crinolina para criar um shape. Então a gente tem modelo meio anágua, que você veste por baixo e aí o que você vem por cima cria-se esse volume que você quer e essa silhueta mais desenhada ali, como a gente viu nas imagens, né? E o vestuário masculino, ele segue uma sobriedade, né, que é uma peça muito parecida com aquilo que a gente tem até hoje. Porém, existem os queridos it girls, nesse caso it boys, que eram os dandies, que eles tinham uma preocupação extrema pela aparência. Então, no vestuário, as calças costumavam ser bem justas, a cintura era bem marcada, as partes de cima eram bem acentuadas e no pescoço, o plastron, que são golas e gravatas, sempre sendo pontos de atenção. Alguns casacos até possuíam ombreiras e há registro que esses homens eles até usavam espartilho para modelar a cintura. Aí a professora mostrou uma sequência de dandies contemporâneos, como os dandies do Congo. Là, je vais démontrer ce qu'on appelle équilibrer une équation de couleurs vestimentaires à 2 inconnus ou 3 inconnus. Meu Deus, gente, hoje estou falecendo. Nem montei um look, olha. Licença. E finalizamos esse conteúdo falando sobre a alta costura, o papel do Charles Worth, que foi o precursor da alta costura. Ele tinha uma visão de que o costureiro era criador e que precisava assinar suas obras, fez uma das primeiras etiquetas, trouxe sua mulher, que ela era modelo e que até então não existia esse papel de desfilar para os outros. E também, claro, quando a gente fala de alta costura, todas as leis e regras que fazem aquela peça ser considerada ou não alta costura. Devem ser confeccionadas à mão e ser totalmente exclusivas. As maisons devem ter sede própria em Paris, no Triângulo da Alta Costura. Devem apresentar 2 coleções anuais. Os ateliês devem ter 20 pessoas empregadas legalmente, no mínimo. Cada maison deve ter um perfume com seu próprio nome e lançar junto às coleções produtos de beleza. A alta costura é patrimônio parisiense e somente algumas maisons são convidadas a participar em desfile. As roupas devem ser provadas ao menos 3 vezes pelas clientes e vão de $10.000 a 300.000, podendo demorar cerca de 1.000 horas para serem feitas. E para fechar o conteúdo, a gente falou sobre a Belle Époque, que nas artes, e principalmente na arte decorativa, era um movimento que criticavam o processo de industrialização e massificação do produto. Rolou uma defesa dos processos artesanais e uma valorização das formas naturais. Que a gente vê isso bastante na arte nouveau. Enquanto na vestimenta a gente já vê uma silhueta S, que tem esse peito mais estufado e esse volume atrás. Os tailleurs, que são composições de casaco e saia, que se popularizavam juntamente com a entrada das mulheres para o mercado de trabalho. Enquanto isso, aqui a gente tem os homens do traje clássico e sóbrio, que é o casaco amplo e ternos e cartolas. E aí, quando vira o século, que é 1900, a professora ela fez uma atividade que era laboratório de criatividade, onde cada equipe foi sorteada uma década, e então a gente tinha que fazer uma pesquisa e criar 2 looks, um comercial e o outro conceitual, fazendo uma releitura dessas tendências de cada década. A gente ficou com os anos 90 e é assim que ficou nosso trabalho.
Primeiro a gente fez uma pesquisa histórica sobre os contextos, o que estava acontecendo, eventos marcantes no mundo, e fizemos uma timeline para cada ano. Depois a gente colocou as principais tendências que estavam acontecendo e os principais eventos no mundo da moda, como marcas e desfiles, a TV e a sitcom também, que usaram muito da linguagem da moda. E finalizamos a pesquisa colocando as tendências, como elas eram usadas então. E para o nosso look a gente acabou usando materiais que estavam bastante em alta, por exemplo, a transparência, o pelo, a sobreposição, numa pegada meio Harajuku e meio grunge como inspiração. E a versão comercial seria um vestido com a sobreposição da camiseta. E honestamente, eu queria um look desse do meu tamanho, porque eu simplesmente amei, usaria total. E vocês, o que acharam? Ele usa como referência a medida do item, aquelas abscissas e coordenadas abscissas do eixo X e do Y. Socorro. Aqui seria exatamente esse pontinho aqui, ó, do encontro do ombro com a capa. Na matéria de modelagem, a gente terminou o ano fazendo um estudo de gradação de molde. Então, como que a gente transforma uma calça P numa M, numa G. E aqui eu quase me perdi, porque vai bastante matemática envolvida. Mas deu tudo certo. Agora, a última atividade que foi super legal foi fazer um upcycling, onde a gente fez um estudo para modelagem a partir da peça que a gente já tem. Então, isso variou muito de cada aluno, do que cada um trouxe. E eu, que tenho uma montanha de roupas aqui que eu gostaria de fazer upcycling, acabei usando nenhum deles. Peguei uma roupa de cama minha velha e fui fazer uma jaqueta. Tá tendo feira do cenário, exposição. Feira do que mesmo? Profissões. Feira de profissões do Nissanai. Eles estão fazendo exposição com as roupas do Boqueirão Fashion. Vamos ver a feira. Não olhe por dentro. Lá da China, a gente vai fazer bem mais daqui. O que é isso, Vera? Ai, ele vai mais. Gente, que noite aleatória, né? Pipoca. Então, as últimas 3 aulas elas foram destinadas a isso, e o que eu achei muito legal é que a professora ela fez uma introdução à ideia do redesign, e ela também trouxe peças que ela mesma produziu pra gente ver como exemplo, que eu acho que isso faz diferença também, porque quando a gente fala de upcycling não tem regra. Então, você não vai trabalhar com tecido no corte, no fio, por exemplo. A modelagem ela vai ter que ser adaptada de acordo com o material que você tem disponível. Ela trouxe uma lista de marcas também que trabalham só com isso. E, honestamente, essa é a parte que eu acho mais difícil de costurar. Qual foi a minha ideia hoje? Usar essa toalha da minha avó e vou fazer um shorts. Ela é super bordadinha, mas já tem uns furos aqui. E eu vou fazer novos bordados nos furos, mas vou utilizar tudo. Criar uma roupa do zero é muito mais fácil, porque você tem margem para erro. Agora, se você vai fazer um upcycling, você já tá lidando com material que ele é limitado. Então vamos ver se eu realmente vou conseguir fazer isso. Afinal das contas, fazer upcycling é o que eu mais almejo para minhas habilidades de costura. Afinal, já tem muita roupa nesse mundo, então acho que usar esse material, esse recurso, seria algo muito interessante. E ouso dizer que é o exercício criativo mais desafiador. Enfim, eu hoje tenho aula de modelagem e parte do trabalho de modelagem é fazer um upcycling. E a gente tem 3 aulas para desenvolver. A primeira eu fiquei batendo a cabeça, levei as opções de roupa que eu tinha, pensando o que eu poderia fazer. A segunda eu faltei. E a terceira, que é hoje, eu decidi agora fazer um negócio completamente diferente daquilo que eu tinha proposto na primeira aula. Ou seja, estou fazendo a modelagem e eu vou usar a roupa de cama para fazer uma jaqueta. Primeiro eu vesti uma camisa que eu gosto do caimento, que ela é bem largona, porque eu ia usar isso como base para fazer a minha modelagem. Então, basicamente, copiei a camisa. As únicas alterações que eu fiz foi aumentar a manga para deixar com manga comprida. Fiz uma gola arredondada. E na junção da pala com as costas da camisa, eu fiz uma pence central para dar volume para a peça, para que eu consiga colocar outras blusas por baixo. E as mangas eu coloquei um pouco mais de volume, então eu exagerei bastante na curva para que ela ficasse um pouco franzida, assim, como uma manga bufante. Na hora de cortar o molde, eu quis muito reaproveitar
toda a costura que tava na lateral, porque já tinha um viés. E como os cantos da roupa de cama era arredondado, eu deixei essa parte para fazer a vista da frente. Então eu consegui reaproveitar muita coisa, porém para fazer um acabamento eu arranquei todo o viés que tinha sobrado no tecido. Fiz uma grande tira de viés e acabei aplicando principalmente na gola, que era mais arredondada e ia bastante. Então no dia que eu precisava entregar esse trabalho pronto, eu passei a tarde inteira fazendo isso em casa e levei para costurar na faculdade. Ficou assim o resultado, vocês gostaram? Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se te interessar, então não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. E é isso, beijos, tchau!